Muito bom dia, são 11 horas, 8 minutos e nós estamos iniciando a edição de quinta-feira do Exija Seus Direitos pela Band Amazonas, a TV mais popular do nosso estado, ao vivo para toda Manaus e para vários municípios do interior do estado. Muito bom dia você da capital Manaus, bom dia você do interior do estado, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje nós vamos mostrar no nosso programa mais uma polêmica após uma declaração infeliz de uma empresária na cidade de Manaus. Mulher afirma nas redes sociais que Manaus é o fim do mundo e provoca uma grande repercussão nas mídias sociais, na internet. Vou dançar carimbó com os índios nas aldeias. A declaração causou revolta entre os internautas. São pessoas que não têm essa dignidade, porque tá precisando da cidade e fica falando mal. Para desespero e revolta da grande maioria dos motoristas, começa hoje a funcionar a faixa azul exclusiva para ônibus na Avenida Constantino Neri. Isso aí é só uma maquiagem, isso aqui é o exemplo de quem está no poder, a gente não pode falar nada. Acho que vai melhorar mais. Vocês vão ver hoje no nosso programa os bastidores da Rádio Difusora. Ontem eu tive o prazer e o privilégio de estar no programa do Valdir Correia. A equipe de reportagem do nosso programa esteve presente com o Oliver Castro, com o Rambo e também com a Catirina. E vocês vão ver hoje no nosso programa não apenas a nossa participação, mas como funciona ali todos os bastidores da nossa querida Rádio Difusora. O Exija Seus Direitos, edição de quinta-feira, vai começar agora, como fazemos todos os dias, procurando pessoas desaparecidas através do nosso quadro Procura-se. O John Emerson Ramos da Silva tem 31 anos de idade, veio ao nosso programa na esperança de encontrar ou ter alguma informação sobre o paradeiro do pai, o José Alves Bastos. As informações que o John possui foram conseguidas através da mãe, a Maria Aparecida. Ela trabalhava em 1982 na panificadora Cíntia, localizada no bairro da Cachoeirinha. Foi nesse local de trabalho que conheceu José Alves Bastos, que era confeiteiro. Se relacionaram por um curto período, quando a dona Maria Aparecida disse ao cidadão, o John Emerson Ramos da Silva, o José Alves Bastos, que estava gestante, o José Alves Bastos disse que ia comprar cigarro e nunca mais retornou. Quando a mulher fala para o homem que está grávida, em vez do homem assumir a sua parcela de responsabilidade, nesse caso aqui, ele sumiu, desapareceu e nunca mais teve qualquer tipo de contato. O José Alves Bastos era chamado pelos amigos por mineiro. Então a família, obviamente, acha que ele é natural do estado de Minas Gerais. Tem um senhor de nome Samuel, é entregador de salgados ali no Panda Codajás, conhece o José Alves Bastos, mas ele não tem informações, não sabe o paradeiro, não sabe o telefone. Então o John, que já tem 31 anos de idade, tem esse desejo, que é um desejo natural, normal de todo filho, que é o de conhecer o pai biológico. O pai biológico do John chama-se José Alves Bastos, já tem 31 anos de idade, o filho, o José provavelmente seja do estado de Minas Gerais, já que o apelido era mineiro, trabalhava como confeiteiro na panificadora Cíntia, ali no bairro da Cachoeirinha. Qualquer informação, por gentileza, entrar em contato com a produção do nosso programa. Daqui a pouquinho, Exija Seus Direitos vai falar a respeito da implantação da linha exclusiva, a faixa azul exclusiva para ônibus, que começa pela Avenida Constantino Neri. As informações que nós temos coletadas agora com a equipe de reportagem do nosso programa que está na Constantino Neri é de que o caos está instalado na Constantino Neri. A faixa central não anda. Há um grande engarrafamento neste momento. Há a liberação dos ônibus da parte esquerda da pista, na via central somente os carros de passeio e na pista, na faixa direita, também ônibus. Então vamos falar disso daqui a pouquinho. O Oliver está lá, já conversei com ele por telefone. Há uma grande generalizada insatisfação
por conta dessa política novamente adotada pela prefeitura. Nós não estamos falando de uma política nova, implementada agora. Nós já conhecemos essa história, nós já conhecemos esse filme, nós já vimos capítulos dessa novela no passado. E todos nós, menos o Pedro Carvalho, todo mundo já viu que isso não funciona. Mas o Pedro Carvalho continua insistindo na faixa azul do corredor exclusivo de ônibus. Eu não sei quais são os argumentos que se adotam para que isso aconteça. Eu torço, sinceramente torço, para que dê certo. Mas as experiências do passado, os relatos do passado, tudo que foi feito no passado, nos levam a acreditar que mais uma vez, infelizmente, isso não vai funcionar, porque precisa de mais pistas exclusivas. Eu não consigo entender este fator de teimosia que acontece de uma pessoa querer a todo custo implementar uma política em Manaus, copiada de outras cidades, onde há corredores exclusivos e pistas alargadas para que os outros veículos possam transitar. Em Manaus, infelizmente, há uma certa teimosia em empurrar na marra, goela abaixo de todos nós que utilizamos as vias na cidade de Manaus, uma política que a experiência, que a história nos conta que não dá resultado em Manaus. Então isso já foi feito no passado, estão aí os corredores, estão aí os terminais, as paradas de ônibus, todo mundo sabe que foram investidos milhões e milhões e milhões de reais nessa questão. A situação não avançou porque não tem corredor exclusivo. E se no passado, quando o Alfredo era prefeito, que se tentou implementar o expresso, a situação não funcionou, quando nós tínhamos muito menos carros do que nós temos hoje no trânsito, vocês imaginem hoje se a situação vai funcionar com as mesmas pistas, com um número maior de ônibus e com um número infinitamente maior de carros de passeio. Eu não consigo compreender essa teimosia. Eu não consigo compreender. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Tomara que todos nós estejamos errados e o Pedro Carvalho esteja certo. São 11h17. Muitas vezes, uma palavra mal colocada na internet causa um alvoroço tremendo. Isso já aconteceu várias vezes, sobretudo quando há desrespeito, discriminação, ou quando alguém se posiciona de forma preconceituosa contra Manaus e contra o Amazonas. Uma empresária do ramo de cosméticos, numa declaração extremamente infeliz, acabou afirmando no seu perfil que Manaus era o fim do mundo. E é claro que as pessoas que amam a cidade de Manaus, que escolheram a cidade de Manaus para ter os seus filhos, para trabalhar, para progredir na vida, claro que essas pessoas se revoltaram contra esse posicionamento. Ela tem um comércio, me parece que no bairro do Armando Mendes, e o comércio dela teria sido inclusive sitiado por populares que estavam com a intenção de depredar, inclusive, o patrimônio desta senhora. Um erro, é claro que não justifica o outro, mas a polêmica foi lançada. Os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem do Oliver Castro. Manaus ainda é um atrativo para muitas pessoas de outros estados do país e do interior. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, desde 2010, a cidade recebe em torno de 4 mil migrantes por ano. Nesta padaria, além do dono, a maioria dos funcionários são paraenses que migraram para a capital amazonense em busca de trabalho. Foi aqui que a gente fez a nossa vida, né? Essa panificadora é do meu patrão, é aqui que nós estamos sobrevivendo, né? E aqui Manaus é uma cidade muito boa de se viver, né? Com 2 milhões de habitantes, Manaus ainda é a capital das oportunidades e de investimentos em novos negócios. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por ser amazonense, porque minha terra é uma terra muito querida e hospitaleira. Foi aqui que
que eu fiz minha vida foi aqui na Amazônia. Eu devo tudo à Amazônia, adoro a Amazônia do pessoal amazonense. A cidade é boa. Aqui, graças a Deus, aqui ninguém morre de fome. Aqui só morre de fome preguiçoso. O cara que gosta de trabalhar aqui não morre de fome, não. Aqui é a terra que manda leite e mel. Uma terra abençoada. Todas as pessoas que chegam aqui prosperam. E é uma terra maravilhosa, tudo de bom para nós. Mesmo sendo uma cidade que gera milhares de empregos e pela hospitalidade, a capital da Zona Franca parece muitas vezes incompreendida, sendo alvo de comentários, digamos, infelizes. Mas vocês só sabem comer peixe e não quer ficar Tucumã todo dia. Este vídeo foi gravado no interior de uma loja de fast food em março de 2014. Na época, gerou muita polêmica entre a população manauara. No último dia 15, uma comerciante do ramo de cosméticos usou as redes sociais e fez o seguinte comentário: esse fim de mundo não tem nada. Vou dançar carimbó com os índios nas aldeias. A declaração causou revolta entre os internautas. São pessoas que não têm essa dignidade, porque tá precisando da cidade e fica falando mal. Porque se ele tivesse uma consciência, ele não falava mal da nossa cidade. Tem que agradecer primeiro a Deus, que é Ele que manda tudo, e depois não tem nada de falar de Manaus, porque eles vêm ganhar o pão aqui em Manaus, vêm sem nada e conseguem tudo aqui em Manaus. Rapaz, o povo que vem de fora, eu nunca vi um cara reclamar, principalmente comerciante. Como eu te falei, só quem reclama aqui em Manaus é preguiçoso e vagabundo. Porque se a pessoa não está gostando do local, se mude, vai para outro, vai para onde veio, não é verdade? Indignados com a postagem, os manauaras reagiram condenando a atitude da comerciante que declara Salvador como sua cidade natal. Populares tentaram invadir a loja onde ela trabalha. A polícia foi chamada para acalmar os ânimos. Nós viemos até o bairro Armando Mendes, localizado na zona leste de Manaus, para tentar ouvir a comerciante, mas nos deparamos com a loja fechada. Após a repercussão negativa de seu comentário, a mulher fez uma nova postagem, onde, segundo ela, tudo isso não passou de um mal-entendido e de uma brincadeira de mau gosto. E finaliza repudiando quem distorceu suas palavras. Olha, a tecnologia está aí à nossa disposição para que a gente possa rapidamente, uma velocidade tremenda, nos comunicar com pessoas que estão do outro lado do mundo, com familiares que estão em outros estados, para que a gente possa receber as notícias, para que a gente possa acompanhar tudo o que se passa no Brasil e no mundo. Mas nós temos que ter o mesmo cuidado que nós temos no dia a dia com as nossas palavras postas nas redes sociais. O resultado está aí. Rapidamente, depois de um comentário infeliz, dizendo que Manaus era o fim do mundo, e vejo que ela desconhece, inclusive, que quem dança carimbó, eu nunca vi índio dançar carimbó, ela disse que ia dançar carimbó com os índios. Quem dança bem carimbó é o Sinésio Campos, que é do Pará. Tenho muitos amigos paraenses. O Pinduca dança carimbó bem, que é paraense, é o rei, inclusive, do carimbó. Mas índio eu não tenho informação que índio dance carimbó. Então, ela precisa, pelo menos, se situar. Ela pediu desculpas nas redes sociais. E eu queria pedir para o Oliver, inclusive, ir até a empresa dela, para que ela usasse também o nosso programa, para que ela pudesse se posicionar com relação a isso. Ela disse que as palavras dela foram distorcidas, mas ela não basta apenas mais escrever agora que as palavras dela foram distorcidas. É preciso que ela grave um depoimento dizendo que as palavras dela foram mal interpretadas. Por exemplo, essa aí, vocês se lembram que aconteceu numa rede de fast food. Uma senhora totalmente grosseira, destilou veneno contra tudo e contra todos, e o resultado é que nunca mais ninguém ouviu falar dessa senhora. Possivelmente nem em Manaus esteja. Então, para que não ocorra o mesmo com esta jovem empresária, que nós não estamos aqui também para julgar ninguém, nós queremos tentar colaborar para que este, segundo ela, mal entendido possa ser superado. Manaus é a terra das oportunidades. Eu que o diga.
porque eu cheguei em Manaus em 1992 para ficar em Manaus durante 3 meses. Estou em Manaus desde 1992 e daqui não saio e daqui ninguém me tira. Aproveitando o nosso carnavalesco que chegou do carnaval, o Ari, que está aqui, estava pulando o carnaval. Então, é muito bom vê-lo agora revigorado depois do carnaval. Mas Manaus é a terra das oportunidades. Manaus recebe a todos de braços abertos. Eu nunca vi, para ser bem franco e justo, nunca vi nenhum tipo de discriminação do manauara com alguém que vem de fora. Nunca vi. Eu sou testemunha disso, porque eu vim para cá em 1992, como eu disse a vocês. Então, o que as pessoas querem? Que a pessoa que vem para cá, que é sempre bem recebida, que é um clima hospitaleiro, que você faz amizade rapidamente, que se você quer trabalhar, você progride, você cresce, você engrandece a sua família, você ganha dinheiro, você cria uma infraestrutura. Mas Manaus, as pessoas que aqui habitam, que se tornam manauaras, assim como eu, exigem pelo menos o respeito à cidade de Manaus. Porque é inadmissível, é desrespeitoso, é deselegante que você ganhe o pão numa cidade, crie os seus filhos numa cidade, case numa cidade, constitui a família, monte a estrutura sua de empresa, de empresário e fale mal, você cospe no prato que comeu. É isso que as pessoas não admitem e é isso que nós não podemos verdadeiramente admitir. O programa continua à disposição desta senhora. Sei que o marido dela condenou a atitude com razão. Ela poderia esclarecer a todos nós o que verdadeiramente ela quis dizer e para que isso ocorra, o programa está à inteira disposição desta senhora. Como eu disse, o objetivo desta reportagem não é o de aumentar a polêmica, e sim tentar colocar um ponto final nessa história. Mas mais uma vez, ratificando, Manaus, os manauaras, os amazonenses recebem a todos de braços abertos. E eu sou testemunha disso. Tenho 2 filhos manauaras. Aqui eu constituí a minha família. Aqui em Manaus eu tive os meus 4 mandatos de deputado estadual. Manaus praticamente me deu também o meu mandato de deputado federal. Então as pessoas exigem tão somente carinho, atenção e principalmente respeito para com a cidade de Manaus. São 11h27. Uma das capitais brasileiras do carnaval, que é Salvador, amanheceu hoje com imagens de selvageria. Semana passada, não bastasse já que uma turista tenha sido estuprada por um taxista, o Senna, através da sua pesquisa de campo, descobriu que hoje uma das capitais do carnaval, que é a bela cidade de Salvador, amanheceu com estas imagens de selvageria que nós vamos acompanhar agora. Briga generalizada, fim de festa, isto foi hoje pela manhã. Infelizmente, o álcool acaba dominando a mente, sobretudo de jovens. Nós estamos vendo nessa briga generalizada aí, que o álcool consumido em excesso faz com que gangues, rivais, olha, é uma selvageria tremenda. Aqueles que são apaixonados pelo carnaval, que vão para brincar o carnaval, que vão apoiar uma das maiores manifestações culturais do mundo, que é o carnaval brasileiro, precisam repudiar veementemente estas imagens bárbaras de uma das mais belas cidades brasileiras, que é a cidade de Salvador, e o berço do carnaval. Nós atraímos muitos turistas para a cidade de Salvador. E estas imagens chocantes e condenáveis, elas estão correndo o mundo. Aí coloca-se nos principais sites, nos principais blogs pelo mundo afora. Isso macula a imagem do Brasil. Um turista vai pensar 2 vezes antes de vir ao Brasil para passar o carnaval por conta desta violência. E vejam que são minutos e minutos intermináveis e a segurança zero.
Segurança, nada. Nós precisamos cuidar mais das nossas riquezas naturais. O carnaval é uma riqueza natural que nós temos, que gera muitas divisas, muito emprego, muita renda. Vejam, eu queria dar um bom dia especial a Parintins. Os principais carros alegóricos das maiores escolas de samba do Brasil, neste ano, Portela, Salgueiro e Beija-Flor, tiveram a participação de parintinenses. Foram os artistas de Parintins que deram o brilho, deram vida, deram movimentos às alegorias dessas escolas de samba. Então vejam a importância do carnaval para o Brasil inteiro, de uma maneira geral. Milhares e milhares de turistas saem dos seus países e vêm ao Brasil para verem as nossas maravilhas. E nós precisamos condenar a violência interna do carnaval, que afugenta os nossos turistas, que deixa que com cidade como a cidade de Salvador, Rio de Janeiro, que recebem um grande fluxo de turistas, cada vez mais distante dessas pessoas. Então, que estas imagens, que estas cenas possam servir para que as nossas autoridades possam não apenas reprimir com uma intensidade maior, como agora identificar e punir esses maus exemplos que nós temos, infelizmente, no carnaval. 11 horas mais 30 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, o Oliver Castro já está preparado, já está na linha. Ele está nesse momento na Avenida Constantino Neri. Há uma grande confusão, grande congestionamento neste momento. Há motoristas revoltados. É a imposição da prefeitura na criação de uma pista exclusiva, um corredor exclusivo para ônibus. Se vai funcionar, tomara que funcione. Mas a história não nos mostra isso. É rapidinho, é logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. A Amanda Mota esteve agora pela manhã na Avenida Constantino Neri. E hoje começa a funcionar o corredor exclusivo para ônibus. Quem não respeitar este corredor exclusivo, o mesmo que for implantado há décadas pela prefeitura e não funcionou, vai pagar R$ 127,69 de multa, mais 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. É a nova política caça-níquel da prefeitura. Detalhes direto na reportagem. Um aviso aos motoristas. Começou nesta quinta-feira a fiscalização na faixa azul na Avenida Constantino Neri. Circular na faixa da esquerda resulta em infração grave. Uma multa de R$ 127,69 e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Sobre a eficácia do sistema, as opiniões dos motoristas estão divididas. Vai ajudar muito para quem anda de ônibus, então, com certeza. Acho que vai melhorar mais. Vai, a incompetência do poder público que não faz as obras estruturantes e quem paga realmente o pato é o consumidor, é o motorista que está dirigindo. Isso aí é só uma maquiagem, isso aqui é o exemplo de quem está no poder, a gente não pode falar nada. Isso não muda nada, minha filha. Isso aqui, desde que eu me entendi, é isso aí, ó. Eles ficam tapeando o povo, dizendo que vai melhorar, faz faixa e nada, não tem melhora nenhuma. Bom, eu vou continuar aqui sendo um otimista e torcendo para que dê certo, né? É certo que o poder público precisa privilegiar, prestigiar e ter como finalidade principal o transporte de massa, o transporte coletivo. Isso é uma política que deu certo em São Paulo, deu certo em Curitiba, está dando certo em Belém, onde implantaram o BRS já há anos, só que aqui na capital Manaus nós não temos nenhum tipo de corredor exclusivo, porque as desapropriações que precisariam ser feitas não foram feitas porque é muito caro. O resumo da ópera é esse. Agora, se no passado, o mesmo Pedro Carvalho de hoje tentou implantar o Expresso,
que virou chacota, motivo de piada, transformou-se no estresso, isso há décadas atrás, quando nós tínhamos menos ônibus, menos passageiros sendo transportados e menos veículos de passeio nas ruas. Se não deu certo há décadas, imagine hoje. Mas eu continuo torcendo para que dê certo. O Oliver está neste momento na Avenida Constantino Nery e vai falar através do nosso quadro Rota Urgente. Vamos falar ao vivo agora com o repórter Oliver Castro. Bom dia, Oliver. Muito bom dia, deputado Marcos Rota, telespectador do Exija Seus Direitos. O Rota Urgente está nas ruas de Manaus, atento aos acontecimentos. Olha só, muita polêmica e revolta dos motoristas aqui na Avenida Constantino Nery, neste momento, com o funcionamento da faixa exclusiva do transporte coletivo. A fiscalização está sendo realizada por agentes do Manaus Trans e da SMTU. Mesmo assim, há um grande congestionamento ao longo da Avenida Constantino Nery, causando insatisfação por parte dos condutores. Nós estamos aqui nas proximidades da Arena da Amazônia. Há realmente longas filas e engarrafamento, realmente causando transtorno aos motoristas, principalmente com o sol realmente escaldante que faz nesse momento aqui na capital do Amazonas, e o estresse é total. Vou ficar aqui tentar conversar com o motorista. Indo para onde? Indo para o centro. Como é que você está vendo o início de funcionamento da faixa exclusiva dos ônibus aqui na capital? É uma pouca vergonha com os motoristas aqui, a falta de respeito que eles têm com a gente. Em primeiro lugar, que eles não avisam que vai ter isso, pega a gente de surpresa. Isso parece que é para ganhar dinheiro, porque duas faixas para ônibus e uma só para motorista. Isso é uma falta de vergonha com o motorista da cidade de Manaus. Olha, deputado, a situação é complicada porque muitos ônibus não são adaptados justamente para trafegarem por esse corredor, acabam trafegando pela esquerda e pelo lado direito da via. Fica somente uma via para os motoristas e motoqueiros. Isso acaba complicando e congestionando o trânsito aqui na Avenida Constantino Nery, uma das principais artérias aqui da capital do Amazonas. Ô, Oliver, você está me ouvindo? Pode falar, deputado. Qual é o cenário que você descreve nesse momento? Você está aí, próximo à arena, o fluxo está complicado nos dois sentidos, centro-bairro e bairro-centro. Há apenas o engarrafamento na pista central. As pistas dos ônibus, como estão? O que você pode descrever aí para a gente? Há engarrafamento nos dois sentidos ou apenas em um sentido? Olha, deputado, nesse momento nós estamos aqui, como eu falei há pouco, nas proximidades aqui da Arena da Amazônia. Nós observamos um grande engarrafamento no sentido bairro-centro da cidade. Certo. Nós conversamos com alguns motoristas, eles sempre se reportam revoltados com a situação da Prefeitura de Manaus Trans, principalmente a SMTU, por conta dessa determinação que vem causando realmente transtorno e preocupação por parte dos motoristas, que segundo eles falta faixa para eles trafegarem, já que os ônibus trafegam pela direita e pela esquerda e acaba faltando a via para eles trafegarem. Você está com equipamento, você está gravando isso aí? Você está fazendo a reportagem? Exatamente, para mostrar. Então, eu queria fazer uma sugestão a você. Que você espere o sinal fechar e você, com a câmera do nosso programa ligada, vá percorrendo a fila de carros que estão parados e vá conversando rapidamente com os motoristas, mas sem corte, sem edição, para que a gente tenha verdadeiramente noção do que o motorista, do que o condutor de veículo está achando disso. É claro, Oliver, que nós estamos no primeiro dia, uma certa confusão ainda está instalada, existem reclamações de pessoas desinformadas de que não haveria aviso, houve sim aviso, é preciso ser justo. A Prefeitura já vem há algum tempo avisando que a partir do dia 19 iria multar os condutores. Mas vamos ver se você, com a sua habilidade, aliada à agilidade do Rambo, se vocês conseguem fazer uma reportagem sem cortes,
espera o sinal fechar, pega o microfone, liga a câmera e sai entrevistando todas as pessoas dos carros para que a gente tenha uma noção, um veículo após o outro, o que esses motoristas estão achando. Existe aí o pessoal multando ou eles estão ainda com a boa vontade de orientar hoje? Muita gente já foi multada hoje? Olha, segundo informações do Manaus Trans, eles estão ainda naquele detalhe de orientação aos motoristas, mas nós percebemos alguns condutores ainda trafegando pela faixa exclusiva dos ônibus. E vale a pena ressaltar que só poderão trafegar no corredor do BRS ambulâncias, táxis com passageiros, viaturas da polícia e ônibus do sistema de transporte escolar com passageiros. Motorista que desobedecer essa determinação poderá ser multado no valor de R$ 127,69 e ainda perder 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Muito bem, Oliver. Boa sua participação. Não esqueça de que os ônibus com portas que abrem pelo lado direito do veículo também não podem trafegar. Só podem trafegar na pista exclusiva ônibus com portas à esquerda. Esse também é um detalhe importante. Mas nós vamos ver, Oliver Castro, qual vai ser o final desta novela, porque da novela passada nós já sabemos o final. Obrigado pela sua participação, bom trabalho a você e a essa brilhante equipe e até amanhã. Até mais. Vamos encerrar, porque senão vai acabar o crédito dele, eu conheço ele. São 11h43. Vamos torcer para que dê certo realmente essa implementação. Há, por parte da população, uma certa preocupação e com razão, porque gato escaldado tem medo de água fria. Este cenário, esta política nós já vimos no passado. E, infelizmente, foi uma política que não avançou, isso há décadas atrás, 96 mais ou menos, 95, 96, quando o Expresso foi implementado na cidade de Manaus. Tomara que dessa vez a situação seja outra, mesmo a cidade de Manaus tendo muito mais ônibus, muito mais passageiros, muito mais veículos do que em 1996. Eu acho que tudo isso precisa ser levado em consideração. E não vamos esquecer que na Constantino, por exemplo, nós temos três faixas. Então, uma faixa vai ser exclusiva do BRS, ninguém pode trafegar, a não ser ambulância, carro da polícia ou táxi com passageiro. Na do meio, veículos, todos os outros veículos. E na pista da direita, os outros ônibus. Os outros ônibus, os ônibus especiais e por aí vai. Então, vamos torcer para que dê certo. Eu gosto de Manaus. Eu torço para que as políticas deem certo, mas, pelo histórico, acho muito complicado que nós tenhamos sucesso nessa questão. São 11h44. Ontem eu estive no programa do Valdir Correia. Aliás, parabéns à grande audiência da Rádio Difusora. Eu recebi muitas mensagens, muitos e-mails, muitos comentários, graças a Deus, positivos, da nossa participação ontem no programa do Valdir Correia. Vocês vão ver como é o estúdio do Valdir Correia, os bastidores da entrevista ou dos entrevistados que têm a sorte e o privilégio de estarem na Rádio Difusora. Os detalhes direto na reportagem do Oliver Castro. O deputado federal Marcos Rota concedeu na manhã desta quarta-feira uma entrevista ao radialista Valdir Correia na Rádio Difusora. Rota é um dos representantes do Amazonas na Câmara Federal em Brasília. Conhecido por defender os direitos do consumidor, o parlamentar fala como será a sua atuação na Câmara dos Deputados e demonstra também sua preocupação com a reconstrução da BR-319. Em dezembro do ano passado, o deputado percorreu mais de 800 quilômetros da rodovia e viu de perto a falta de trafegabilidade. Eu saí de Manaus e fui parar em Porto Velho, na capital do estado de Rondônia, 27 horas para percorrer os 877 quilômetros da BR-319. São mais de 100 pontes, algumas em situação caótica, de falta mesmo de segurança, inclusive, risco de acidentes, mas fiz questão de fazer o percurso de carro
para que eu pudesse debater em Brasília com conhecimento de causa. Uma coisa é você ouvir falar da situação, outra coisa é você atestar indo presencialmente e verificando as condições. Então hoje nós estamos liderando na Câmara Federal, juntamente com outros deputados, o deputado Remídio, por exemplo, de Roraima, o deputado Expedito Neto, do estado de Rondônia, nós estamos encabeçando nos nossos estados uma frente parlamentar. Eu quero lembrar que no início da nossa Zona Franca, Manaus vivia lotada de ônibus, de caravanas que passavam do Acre para Porto Velho, Manaus, e o pessoal de Porto Velho, Manaus. Aí nós tínhamos aqui os hotéis fortalecidos, o comércio vendia assustadoramente, porque a rodovia era viável. No último ano de mandato, como deputado estadual, Marcos Rota presidiu a CPI da telefonia no estado e percorreu cerca de 22 municípios do interior, verificando em loco a precariedade no serviço. A Anatel é a grande responsável pelo Brasil inteiro. Está passando uma crise na telefonia fixa e na telefonia móvel. Não tenho dúvida alguma em afirmar isso. É irresponsabilidade, falta de seriedade, falta de compromisso da agência reguladora. Nós, inclusive, ao final da CPI, que nós estivemos aqui no estado do Amazonas, nós solicitamos, inclusive, o indiciamento criminal do presidente da Anatel por omissão. Agora, nós chegamos no limite também dentro do Poder Legislativo do Estado. Eu quero agora pegar todas essas 18 CPIs, que 18 estados brasileiros fizeram as suas CPIs, chamar esses presidentes e esses relatores para dentro da Câmara Federal, promovermos uma grande audiência pública com a participação da Anatel, o Ministério das Comunicações, o Tribunal de Contas da União, os órgãos de defesa do consumidor e ajustar, Valdir, apertar esse cinto contra as operadoras. Rota fala ainda de reforma política e da possibilidade de assumir a Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara Federal. Nós já temos uma grande experiência, eu fui deputado estadual por 4 mandatos, eu presidi a Comissão de Defesa do Consumidor por quase 14 anos, Valdir. Então, é uma experiência que eu tenho acumulado e eu vou querer continuar também nessa linha, atuando dentro da Câmara dos Deputados. O radialista Valdir Corrêa, líder de audiência no horário, destaca a participação do parlamentar no seu programa. Olha, é um prazer muito grande, porque o Marcos Rota, ele tem a filosofia também do meu programa, né? E as ideias sempre bateram em defesa da honra, da moral, da dignidade do povo amazonense. E essa parceria com o deputado Marcos Rota sempre foi muito boa, principalmente no meu programa aqui na Difusora, porque ele trabalhou tudo com muita responsabilidade. Então espero realmente que a gente possa agora, com o mandato de deputado federal, continuar com essa parceria, a fim de que nós possamos ter os elementos e os subsídios necessários para traduzir os anseios populares em realizações. Essa parceria tem dado certo nos últimos anos e hoje eu fiz questão, inclusive, de agradecê-lo por essa parceria, por esse comprometimento que ele tem. Ele tem me ajudado muito, me passado muitas demandas, muitas denúncias, muitas reclamações. A gente tem traduzido isso em ações. Então, um abraço e muito obrigado à Difusora e, sobretudo, ao nosso querido companheiro Valdir Corrêa. Eu tô ligado no programa Valdir Corrêa. Muito bem, nós estamos encerrando a edição de hoje do programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um abraço fraternal e respeitoso ao Valdir. Obrigado pelas palavras de incentivo e reconhecimento das nossas ações. Espero em Deus poder continuar merecedor da confiança e da parceria com o nosso querido Valdir Corrêa. Na sequência tem as irmãs Socorro e Conceição que vão comandar o Câmara 13. Uma ótima e abençoada tarde a todos, um bom almoço e Deus abençoe você e a sua família. Até amanhã.